Olá, boa tarde, tudo bem? Um pouquinho de atraso para começar a nossa live da última semana do pior ano da sua vida. Sei que muitos que vão passar por aqui hoje já estão de malas prontas para seguir para São Paulo. Marcelo, meu amigo, tudo bem? Vou perguntar para você, igual os espanhóis perguntam: estás lícito? Entrei um pouquinho atrasado hoje. Essa noite foi uma noite maravilhosa. Tive uma noite de rei. Foi uma noite de rei. Não foi fácil, não foi fácil. Mas estamos lá. Lutando contra, mas firmes e forte. Vamos lá? A aula dessa semana, o debate dessa semana é ative sua imaginação. A primeira aula do quarto módulo. Semana talvez a gente vai ter uma irregularidade de horários, até por conta do deslocamento para São Paulo. Mas aí a gente vai se comunicando e vamos trocando uma ideia. Vou chamar meu parceiro de live aqui, o Marcelo. O pessoal que está entrando aí, fica com a gente. E vamos começar os nossos debates aí. Beleza? Vou chamar o Marcelão aqui. Marcelo. Marcos, um abraço. O que eu peço? Olá, Marcelo. Fala, doutor. Boa tarde, Bem, pessoal. Tudo bom? bem, graças a Deus. E Como é que aí, tá a peleja aí? tá de malas prontas já ou não? Rapaz, quanta luta, você não faz ideia. Quanta luta, cara, quanta luta. Esta noite, rapaz, eu passei a noite em claro. Deitei às 7h30 da manhã, mais ou menos. Comi alguma coisa que não me fez bem. E aí eu tô dormindo a prestação hoje durante o dia. Uma Pô, hora, 2 horas, acorda, depois faz alguma coisa e por aí vai. Mas eu tenho umas passagens em aberto, estou tentando resolver isso com a Latam, senão uhum. eu vou ter que comprar de novo outras passagens. Ano passado eu não viajei, e aí eu tenho voos de Cuiabá para São Paulo e depois eu tenho outros em aberto. Vamos ver se eu consigo resolver com a Latam. Isso amanhã, senão eu vou ter que comprar passagem de novo e tentar reembolso com ele. Mas Ah, organizando legal. para estar aí. A ideia também é terminar na sexta-feira, fazer a aula do pior da sua vida e sábado e domingo participar do método IP. Não sei se você já fez o método IP, Não, ainda mas não. Você vai ficar? estou querendo. Isso. Eu ia dizer que abaixar um pouquinho a sua câmera, porque quando ele divide a tela, fica um pouquinho diferente, né? Aí Uhum. estava aparecendo só o finalzinho da sua cabeça aí. Beleza, agora ficou bom. Então a ideia é, final de semana, fazer isso. Estou aqui no pelejo para resolver essas questões todas, para voar na quinta-feira, para chegar em São Paulo na quinta, aí vai depender do horário do voo, dormir em São Paulo, para sexta-feira de manhã já está pronto para começar. Então vamos lá. E aí, ative sua imaginação, é o que a gente vai debater hoje, a primeira aula aí do quarto módulo do pior ano da sua vida. Interessante, cara, que eu tenho conversado com algumas pessoas e muitas pessoas têm uma dificuldade muito tremenda de ativar a imaginação. E aí você, como um grande estudioso do comportamento humano, um desenvolvedor nato de mentes, por que quais são as causas que você acredita que existam para essas pessoas não conseguirem ativar a sua imaginação? Cara, na verdade existe um estudo, né, comprovado sobre a mente humana que conforme a gente vai crescendo, vai ficando adulto, a gente começa a colocar limitação. Porque a gente começa a entender que para conseguir certas coisas, a gente começa a colocar barreiras de recurso financeiro, barreiras geográficas. Então, um exercício muito bom para a gente instigar a nossa imaginação, e convido até o pessoal da live, se quiser, né, treinar isso, pode me chamar aí no direct, depois a gente faz uma sessão e sem compromisso, só para ativar realmente essa imaginação.
é a gente voltar a fazer uma indução e voltar a sonhar como criança. Porque a criança, quando sonha, ela não tem Fazer limitação. uma regressão, por isso que você falou? Indução é diferente de Ah, uma regressão. indução. É, uma indução. Né? Pode, pode explicar? A indução é uma das ferramentas da PNL, né, que conecta a gente com vários pontos da nossa vida, inclusive com a infância. Então, um método muito eficaz para a gente destravar essa questão dos sonhos é se reconectar com a nossa criança. Porque a nossa criança sonhava sem limitações. Quando você era criança, você sonhava em ser astronauta, em ser piloto de Fórmula 1. E você não botava limitação. Você queria ser isso, pronto. Você pergunta hoje para uma criança o que você quer ser quando crescer. Ela responde as coisas para nós mais absurdas possíveis, mas para elas são palpáveis. Criança não tem limitação financeira, não tem limitação geográfica, não tem nenhum tipo de limitação para sonhar. Então a gente reconecta o adulto com essa criança, faz ele ter esse contato novamente e a partir daí ele começa a escrever os sonhos. E obviamente ele vai escrever algumas coisas absurdas, mas disso que ele escrever, com certeza vai sair coisas reais que ele deseja concretizar e que estavam guardados dentro dele, porque ele tinha esse bloqueio em ativar a imaginação. Então, essa é uma ferramenta muito interessante. Entendi. E esta é uma técnica que ela é feita de maneira consciente. Sim, ela é feita de maneira consciente. A PNL não tem nada a ver com hipnose. Tá? A gente não... É tudo consciente. A PNL eu costumo dizer que é um primo distante da hipnose, mas as duas não andam juntas. Não faz, você faz tudo consciente, não faz nada que você não esteja sabendo o que está acontecendo. É um processo bem tranquilo, mas bem eficaz. Era a pergunta que eu ia falar para você. Eu lembro aqui de um versículo bíblico, que está em Provérbios 23:7. Ele diz assim: assim como você pensa na sua alma, assim você é. Então, o próprio Salomão deixou isso como um provérbio da fundamentação que tem, bíblica, inclusive, o princípio da imaginação. Numa live a gente já havia comentado, esses dias eu conversando com meu filho, o Arthur, mais novo, que tem uma mente bastante fértil, e é interessante, não sei se você já viu um experimento, eles chamam de, como se fosse uma universidade da criança, eles pegam crianças para resolver problemas reais, problemas complexos, problemas que os adultos entendem como sendo complexos. Uhum. E as soluções que as crianças dão para esse tipo de problemas são soluções fantásticas, porque ela não tem uma mente bloqueada, limitada, de maneira como um adulto tem, de forma que vai competir com o pensamento dele a razão de que isso não é possível, isso não dá certo, isso não pode, isso não funciona assim. Tem uma frase que diz: aquele que sabia que não era impossível, foi lá e fez. Né? Então, quantas soluções quantas pessoas a gente vê que não olhou para o impossível e foi e realizou. Como, por exemplo, o caso do Elon Musk, que tem lançado foguetes a um custo 10% menor do que o da NASA, e era inimaginável você fazer um foguete voltar para a sua base de ré depois de lançado. Você tem que perder esse foguete após o lançamento, como é o paradigma atual dos lançamentos de foguete. Então, como ele não pôs isso como um parâmetro de limite, ele conseguiu realizar. Então, ele faz... É interessante que a corrida espacial, ela é uma corrida que existe entre nações, né? Estados Unidos, a Rússia, a China e assim por diante. O Brasil tem aí seus projetos de lançamento de satélites, tem uma base lá no Maranhão, em Alcântara. E aí ele é uma nação, ele faz parte hoje da corrida espacial, competindo com as nações. A SpaceX, que é a empresa dele. Por que isso é possível? Porque ele não limitou-se às crenças e os paradigmas atuais
dos projetos conhecidos. E ele foi lá e fez. Pode falar, Marcelo. Não, é exatamente essa linha de raciocínio, né? E nas aulas que a gente assistiu, a gente ouviu muito o Pablo falar da questão do ridículo, né? Seja ridículo. E o seja ridículo é pensar fora da caixa, pensar coisas que para nós conscientemente são absurdas, né? Mas desses pensamentos absurdos que nós adultos rotulamos como absurdos, é que vão surgir as boas ideias, né? Tanto que você conhece bem na ferramenta, no processo de brainstorming, a gente não pode descartar nenhuma ideia, né? Nem as mais absurdas. A gente tem que considerar todas e repassar todas as ideias, porque da ideia que parece ser mais ridícula pode vir a solução mais eficaz para determinado problema, né? Exatamente. Numa live, uma senhora participou quando, quando, quando era a aula, a quarta aula do primeiro módulo, que te impede, que tem o exercício para fazer 50 impedimentos. Ela falava, Hélio, eu não consigo. Eu não consigo. Por quê? Porque a mente dela travava de pensamentos lógicos e ela não conseguia abrir o pensamento para prosseguir e encontrar os entendimentos. Daí eu falei para ela, faz um brainstorm. A senhora sabe o que é? Não. Aí eu expliquei para ela que era brainstorm. Parece que ela descarrega tudo no papel sem importar se está certo, errado, se é bom, se é coerente, se tem lógica. Não tem. Só ela descarrega tudo que somente entregar para a senhora. Faz isso num horário favorável, num local favorável, num horário que a senhora não vai ter perturbação e descarrega tudo. Ah, não consegui 50? Não tem problema. Deu uma travada, começou a bater no muro, desconecta disso, vai fazer outras coisas, depois você reconecta e continua. Depois de listar tudo isso, é que você vem fazendo os filtros. Pega a peneira e vai filtrando aquilo que você colocou e o que você disse. Pode ser que destas, que aparentemente sejam absurdas, ridículas, venha a melhor solução para o problema. Exato. Num processo de coach que eu fiz recente, né, na segunda sessão com a pessoa, comecei a trabalhar com ele e fazer perguntas, né, sobre os objetivos, os planos de vida. E ele, curiosamente, me respondeu que não tinha nenhum. Que a vida dele estava estagnada e ele não tinha planos. E a gente foi conversando e foi difícil extrair dele. Realmente não estava saindo. E eu apliquei essa questão da indução que eu te falei. Eu coloquei uma música, né? Eu criei um ambiente propício para aquilo. E conectei ele com a criança, né? Com a infância, e pedi para que ele sonhasse como criança, sem limitações. E pegasse um papel e uma caneta e a partir daquele momento ele começasse a escrever. Todos os desejos que ele tinha como criança, que ele já teve na vida. Cara, e de uma pessoa que não tinha nada no início da sessão, ele escreveu 25 sonhos. De 0 ele saiu para 25. Falei, cara, agora a gente tá num problema, porque de 25 a gente vai ter que escolher um para trabalhar. Tá vendo? Você não tinha nenhum. Só arrumou 25, cara. Agora o problema se inverteu, né? Mas assim, foi fantástico, cara. Realmente dá muito resultado. Eu fiquei muito contente com o resultado que nós tivemos naquela sessão, nas sessões subsequentes, porque realmente era coisa que estava guardada dentro dele e a versão adulta dele colocava bloqueios, impedimentos. Não vou conseguir, não tenho dinheiro para isso, é longe, eu não tenho carro. E colocava todo tipo de impedimento possível. E quando ele reconectou com a criança tirou esses impedimentos e ele começou a botar no papel. Entendi, bacana. Interessante, né? A mente da gente, ela é uma mina de tesouro, né? Ela é uma mina de tesouro. Como a gente estava comentando, que tudo que você pensa, assim você é, tudo que a tua mente é capaz de conceber, você é capaz de fazer. Comecei a falar do Arthur, meu filho tem 9 anos. Eu falei, filho, esse celular aqui, por exemplo, antes dele existir, houve uma concepção na cabeça de alguém para que esse celular existisse. Então, onde foi que surgiu primeiro? Surgiu na imaginação da pessoa ou das pessoas, né, que participaram do projeto para fazer um celular. Então, ele teve que existir antes da mente. Se você pega o primeiro versículo da Bíblia, deixa eu falar uma coisa, o pessoal que está participando aqui, vocês estão liberados para encher a gente de perguntas. Para a gente ter uma interação aqui.
Eu estou falando um pouco mais cadenciado assim, que hoje eu não tô com a bateria cheia, estou meio descarregado aqui. A noite foi tensa. Então, eu estava dizendo, em Gênesis 1, quando, da ótica humana, Deus fez tudo do nada. No princípio, Deus criou os céus e a terra, certo? Não existia nada antes da criação, era Deus. E aí, se a gente avançar em Gênesis, a gente vai ver que a Trindade estava lá, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porque se você avançar logo nos próximos versículos, já fala que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, né? Quando Deus foi criar o homem, ele falou, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, é um verbo no plural, significa que Deus não estava sozinho. Todo o projeto de universo, ele tinha que existir anteriormente na mente de Deus, para que ele pudesse existir da forma como é hoje. Da forma que nós... Aliás, eu acho que nós não conhecemos o universo, quem só conhece é Deus. Por mais tecnologia que exista, a gente não tem como cravar o tamanho do universo, quantas estrelas exatamente tem. Tem estimativas, né? De alguns bilhões de estrelas. E aí a gente, na nossa cabeça, tem uma quantidade de neurônio que é maior do que a quantidade de estrelas do céu. Então, nós temos uma máquina poderosíssima que Deus nos deu ao homem, porque nós somos imagem e somos semelhança. Se eu sou semelhante ao Criador, sendo eu vindo da parte dele, eu tenho recursos que veio da parte de Deus. A minha alma, ela não surgiu do nada, ela veio de algum lugar, assim eu acredito. Podem não acreditar. Ela veio do trono de Deus. Então, o que acontece? Muitas pessoas têm... Eu gosto muito de olhar os hábitos de Benjamin Franklin. Benjamin Franklin, ele fala assim, o pior lugar para você guardar as suas tarefas é na cabeça. A cabeça é uma máquina poderosíssima, você tem que utilizar ela para resolver problemas. Então, ao acordar, a técnica do boot cerebral, acordar, me conecto com Deus, com o Criador, agradeço a Deus por mais um dia de vida, agradeço por tudo que eu tenho. Eu vou trazer elas para o momento presente, vou ressignificar, dando uma outra imagem daquilo que eu construí, que pode ser que não aconteça. Então, existem estudos que dizem que por volta de 85%, 90% das nossas preocupações, elas são em vão, porque elas chegam nem a acontecer. Eu conheço um monte de gente que tem problema de ansiedade, que vive o dia inteiro ansioso, problema no estômago e outro monte de problemas, porque ao invés dela viver o hoje, ela está conectada ou no futuro, ou conectada no passado. O Marcelo, para mim, aqui está dando uma cortada. Pessoal da live, vocês estão conseguindo ver o Marcelo? Por feedback para mim aqui. Não sei se eu perdi a conexão com o Marcelo. No caso, eu vou remover, vou trazer. E o pessoal me dá aqui um feedback, por gentileza. Deixa eu ver se ele teve algum problema de conexão. Essas coisas acontecem. Só acontece com quem faz. Quem não faz, não tem problema. Porque não fez, então não vai ter problema para resolver. Então vamos lá. Deixa eu remover o Marcelo. Nem a remoção eu estou conseguindo. Vou continuar falando e vou pedir para o pessoal que está aqui dar um feedback para mim, para que eu saiba se vocês estão vendo o Marcelo ou ouvindo, não sei. Marcelo, se você estiver me ouvindo, eu não estou te vendo, nem estou te ouvindo. Então nós estávamos dizendo que 85%, 90% das nossas preocupações... O Marcelo caiu, é isso, o Marcos? Dá um feedback para mim aqui. Não, nenhum dos dois. Espera um pouquinho. Olá. Oi, oi. Reconectou o Marcelo e eu. Eu estava falando aqui
Só tá eu, Marcos. Tá. Deixa eu chamar o Marcelo novamente. Pode ter tido algum problema com a minha conexão aqui. Deixa eu chamar o Marcelo novamente. Então vamos lá. Estou reconectando com o Marcelo. Agora voltou. Não sei se foi um problema comigo ou com você, não sei até onde você acompanhou. Quando parou de aparecer você para mim, eu continuei falando. Eu não sei se caiu os dois ao mesmo tempo para o pessoal lá. Então, beleza. Até onde você acompanhou o que eu estava dizendo? Cara, Marcelo? Oi, você estava na parte da visualização, né? Que as pessoas conseguem ver e conseguem criar. Eu estava fazendo um comentário e de 85% a 90% que a gente traz com preocupação para o nosso dia a dia são coisas que nunca chegam a acontecer. E isso desencadeia, na maioria das pessoas, problemas ou de ansiedade ou problemas de depressão. Elas estão presas no futuro, a mente delas está rodando no futuro, ou elas estão presas no passado. E de forma que você vivencia, ocupa toda a tua capacidade cerebral de resolução de problemas, você bloqueia todas as suas possibilidades de imaginação, porque você está presa em algum evento. E essa estatística diz que de 85% a 90% dessas coisas que você trouxe aí para sua memória, para sua mente, no dia a dia de preocupação, elas nem chegam a acontecer. Então, isso é dado estatístico, cientificamente comprovado. Então, não faz sentido nenhum nós ocuparmos a nossa mente, ao invés de usar esses recursos que ela tem, é o que a gente vem conversando nessas aulas todas, ao invés de a gente usar o recurso poderosíssimo que a mente tem, da imaginação, eu fico com toda essa capacidade de processamento dela presa nestes eventos, e evidentemente os meus dias ou o meu dia não será um dia produtivo, porque eu vou perder muita energia preso ou no passado ou preso no futuro. Né? Tá ouvindo bem aí, Marcelo? Tô ouvindo. E nossa rotina matinal, cara, é fundamental, né? O jeito que a gente começa o dia é fundamental para ditar como é que vai ser o restante do dia, né? Então, a questão do banho natural, de acordar no horário bacana, que você consiga direcionar suas tarefas já logo cedo. A questão da meditação é muito importante, né? Eu costumo fazer uns exercícios de visualização, né? E você acaba direcionando os seus pensamentos para coisas positivas, né? E o teu dia começa já com coisas positivas. Você está imputando no seu cérebro mensagens de positividade, mensagens de confiança, né? Mensagens boas. Você está instigando o seu cérebro a trabalhar para algo que você mentalizou logo pela manhã. Então, a chance do seu dia ser muito mais produtivo e muito mais assertivo é muito grande. Então, a nossa rotina matinal ela é extremamente importante para ditar como vai ser o nosso dia. Você pode notar que se você levanta atrasado, levanta correndo, deixa o celular tocando lá, soneca 2, 3 vezes e postergando para levantar, seu dia vai ser todo enrolado, cara. As coisas parecem que não andam, não dão certo, porque você já acorda atropelando, você não segue uma ordem cronológica para as coisas e não imputa o teu cérebro de boas mensagens. Então, esse é um fator importantíssimo. É interessante se você estudar a rotina das pessoas bem-sucedidas, você vai verificar que todas elas, sem exceção, elas têm uma rotina definida, muitas delas, esses dias eu estava vendo aqui, agora eu esqueci o nome do caso da pessoa, ela acorda 2 da manhã, então quando das 6 da manhã, ela já fez exercício, ela tomou banho, ela já fez café, ela já orou, ela já fez um monte de coisa que normalmente nós não faríamos se estivesse dormindo. Então, o que você acabou de falar aqui, este iniciar do dia, ele vai determinar a tônica de como vai ser o restante do meu dia. E o que está sendo dito aqui é baseado em princípios e estudos, não é achismo.
Então, o que eu faço, esse boot, essa conexão matinal, de conectar com o Criador, de agradecer, de cuidar do meu corpo. Observe que existem alguns que dizem que esses 20 primeiros minutos, você está num estágio, numa frequência, alfa, teta, etc., que você tem que aproveitar esses 20 primeiros minutos para você dar significado a todo o seu dia. Eu, por exemplo, eu tenho uma lista aqui de afirmações matinais, então eu preciso afirmar, eu preciso visualizar, eu preciso acreditar em tudo aquilo que eu estou fazendo no início do dia para que eu tenha uma tônica diferente. Se o próprio Salomão citou isso em Provérbios, como a gente acabou de dizer, que a tua alma pensa assim você significa que eu tenho um recurso poderoso à minha disposição. E aí, no começo da live, nós estamos falando das crianças, que elas não têm essa limitação, não tem crença que limita ela a sonhar da maneira como ela sonha. Para ela, tudo parece ser possível. O homem, o adulto, é que começa a dizer isso não pode, isso não dá certo. Muitas vezes a gente começa a tolher, a bloquear as crianças a partir desse excesso de não, ou de que isso não funciona, isso não vai dar certo, cala a boca, menino, fica quieto, não mexe, isso, mexe aquilo. Você não dá o direito da criança ter a experiência, a própria experiência dela, para que ela construa mentalmente as suas conexões neurais, para que ela saiba fazer isso na fase adulta. Nós vivemos muito um pensamento muito errado. Se você pegar a Bíblia, você vai ver que reis assumiram reinos com 12 anos, com 16 anos de idade. Nós temos prolongado muito essa faixa da idade de uma criança. Então, a partir dos 12 anos, o ser humano ele tem toda a capacidade de discernimento para tomada de decisão. E aí, os pais hoje cercam as crianças num processo de protecionismo muito grande que tem comprometido o futuro de uma nação ou de uma geração. Em razão disso, você não deixa. Eu lembro quando eu era criança, cara, você também deve ser disso, é uma outra época, o que a gente brincava, corria, se estrubicava, caía, ralava, ficava em casa todo sujo. É uma maneira de você não ter bloqueio mental. Você vai fazendo aquilo que você quer. Hoje, nós vivemos confinados numa casa, num apartamento, e a rua já não é um bom lugar. Você não vê crianças brincando na rua. Raras as exceções, condomínios, cidades pequenas, etc. Eu acho que eu falei muito, Marcelo. Vai aí. E fazendo um paralelo com o que você falou, cara, a gente que trabalha, que convive com a questão de inteligência emocional há um tempo, muitos dos bloqueios, né, a maioria dos bloqueios que a gente vê em pessoas adultas, a gente sabe já é calejado que eles foram causados na infância. E por quê? Né? A gente vê um monte de adulto que não produz, sabe, que não confia na sua capacidade, que não acredita naquilo que ele realmente tem potencial de fazer, porque provavelmente era uma criança que sonhava e os pais podavam. Ah, eu quero ser isso. Não, você não vai ser isso. Você não tem capacidade de ser isso. Ou a gente não tem dinheiro para que você seja isso. A criança às vezes sonhava em ser médico, ser advogado, e os pais, não, mas a gente é pobre, você não vai ser isso, não. Você vai ser o que seu pai é, ou o que seu pai foi, ou o que sua mãe foi. Você não vai conseguir. E isso é gravado na mente da criança e ela leva isso para a vida adulta. E por isso que a gente se depara com esse monte de gente sofrendo, sabe? E com os bloqueios, né, que a gente chama, e não consegue enxergar o potencial que elas têm. E aquilo foi podado na infância. Era uma criança que sonhava e alguém privou ela dos sonhos. E fazendo um paralelo bíblico, se a gente pegar lá em Mateus 19, a gente vai ver que tem uma passagem que as crianças chegaram a Jesus e os adultos reprimiram, né, pedindo para as crianças saírem. Jesus falou, não, deixa as crianças virem até mim, porque as crianças vão herdar o reino dos céus. E por que Jesus falou isso? Não era bobo. Por que as crianças vão herdar o reino do céu? Por que ele pede para nós sermos como crianças? Porque aquilo que Deus opera, o Deus só opera no extraordinário. Deus não opera naquilo que é lógico. Deus opera no ilógico. E se você não tiver uma cabeça de criança, que sonhe como criança
e acredite nas coisas como criança, você não vai entender as coisas de Deus. Porque as coisas de Deus não são lógicas. E precisa ter esse espírito de criança para você entender as coisas de Deus. Senão isso acaba afetando sua fé. Em um momento que você precise de fé, você acaba se podando, porque você não acredita que vai acontecer. Você pede, você ora, mas você não tem certeza que aquilo pode acontecer. Porque na tua Aham. mente, aquilo não tem lógica. Por isso que Jesus fala, né, que as crianças herdarão o reino dos céus. Não, não é que as crianças herdarão. É aqueles que têm a mentalidade e a inocência de criança, para aceitar as coisas extraordinárias, as coisas que não têm lógica. O, o Robson fez duas perguntas aqui. Uhum. Deixa eu pegar aqui a pergunta do Robson. Como falar com uma criança para não bloquear ela sem dizer não faz, não pode, não grita, por exemplo. Por exemplo que ele deu. Sempre tente oferecer uma segunda opção. Por exemplo, a criança ela quer ficar o dia inteiro jogando videogame. Então, não diga a ela que ela não pode, que aquilo é ruim. Ofereça uma outra opção mais saudável e que instigue a criança a sair da televisão, parar de jogar videogame. Ao invés de ela estar jogando videogame, você fala, não, vou desligar isso aqui, chega. Fala, filho, o que você acha de bater uma bola comigo no parque? Você acha de ir na sorveteria comigo, chupar um sorvete? Ele vai ter iniciativa de largar aquilo que está fazendo, porque você ofereceu uma outra opção mais agradável. Então vai partir dele isso. Então a gente não tem que tentar não punir, mas oferecer outras alternativas que a criança acabe aceitando e deixando aquilo que talvez você queira que ela pare de fazer, ou que seja prejudicial para ela, de uma forma mais natural, de uma forma mais tranquila. O Robson, eu acho que é Robson, né? O Robson, é assim, nós temos, nos foi imputado um pensamento bastante errôneo daquilo que uma criança pode ou não pode fazer. Nós vivemos isso aí um período, quando o Estado quis interferir na forma como você cria o seu filho. O Estado, quando eu digo o Estado como organização, ele não tem competências para a criação do seu filho. As atribuições são suas. Então, por exemplo, eu tenho um filho de 9 anos. Eu posso pôr meu filho para lavar louça? Eu posso. Inclusive, existe legislação que diz que eu posso, desde que não ofereça risco à sua saúde, risco físico, ele pode fazer isso. Por exemplo, vou deixar ele lavar um copo de vidro, um copo de cristal, coisa que vai cortar a mão dele, não. Deixar usar uma faca afiada, não. Mas eu posso dar a refeição dele num prato de alumínio, um prato de plástico ou coisa do tipo, um copo do mesmo jeito, de que ao terminar de se alimentar, ele possa, se sobrou alimento, jogar isso no lixo, pegar uma buchinha, lavar essas coisas. Você pode ensinar, pode e deve ensinar a criança a fazer esse tipo de coisa. Porque senão você vai ter um adulto que vai instalar na cabeça dele que ele, dentro de uma casa, ele faz qualquer coisa, ele pode fazer qualquer coisa e sempre vai ter alguém que vai ser o responsável por essas coisas que não seja ele, né? Então aí você vê em casas onde tem esse tipo de problema, a criança comeu e só vai colocando as coisas na pia, vai colocando, daqui a pouco chega lá a mãe ou a esposa que foi trabalhar, não sei quem é a responsável, e vai dar um piti porque está tudo lá bagunçado. O não, ele pode ser utilizado não da forma expressiva do não, como a gente está acostumado. Não faz isso, menino. Marcelo falou uma coisa, deixa eu só fazer um complemento antes de seguir. Nós trouxemos para a parte principal da casa, foi a sala, muitas décadas a sala ocupou um espaço do lugar mais importante da casa. Nós trouxemos a televisão como o elemento central de uma sala. Ao invés disso ser utilizado para outras coisas, para uma conversa, por exemplo. E aí, como nós vivemos um ritmo de vida muito diferente do que era no passado,
até as necessidades que nós temos financeiras são muito diferentes das dos nossos pais. Oi, Li, um abraço. Vai, fica com a gente, vai fazendo pergunta. Antigamente não tinha toda uma pressão midiática do consumo ou do consumismo como a gente tem hoje. De forma, Chico, Gisele, que bom ver vocês por aqui. Fica aí com a gente. A gente está batendo um assunto bastante bacana que é ative sua imaginação. Então nós fomos conduzidos de uma maneira errada. Então a televisão ocupou um espaço muito importante na sala. Experimenta tirar a televisão da sala. Experimenta tirar os brinquedos de um quarto, de uma caixa, colocar eles na sala, levar livros para a sala, para você ver se seu filho não vai passar a utilizar, como o Marcelo falou, da questão das opções. Se você não dá opções para o seu filho, a que parece mais lógica para ele é a que ele vai executar. Então, se o teu filho está o dia inteiro no celular, e nós na semana passada, na quinta-feira, quando a gente falou de modelagem, que a criança modela os pais, isso é uma característica da nossa mente, copiar modelos. Se você chega na sua casa e você fica grudado no celular, o teu filho vai entender que esse é o modelo correto. E ele também vai querer um celular. Tem diversos estudos, matérias que falam sobre isso, o veneno que é isso para uma criança. Então, o pai e a mãe hoje, nessa vida louca que a gente vive, nesse ritmo de consumo muito alto, ao invés de educar os filhos, dá o celular na mão do filho, um tablet, e aí, para que ele não tenha nenhum tipo de ocupação em cuidar do filho. Se você começar a experimentar essas opções que o Marcelo disse, e você fazer um calendário, às vezes eu faço isso nas férias. E o que você quer fazer? Eu quero jogar, eu quero passear, eu quero andar de bicicleta, e a gente coloca tudo isso no papel. E começa a trazer para a rotina diária essas coisas. Já vi relatos de pessoas que moram em condomínio, por exemplo, e quando elas passaram a morar no condomínio, a mudança dos hábitos das crianças foi assim absurda. As crianças não ficavam mais dentro de casa, penduradas num telefone, num celular, num videogame. Elas iam para a rua brincar. Porque naturalmente a criança quer brincar, isso é do instinto dela. E passaram a correr, brincar, bicicleta e tudo mais. Porque ela passou a ter opção. Então, quando você vê a criança fazendo uma coisa que naturalmente você falaria um não, deixa a sua mente vigilante e vai sempre dando esse comando mental para você. Não, eu não posso mais ficar falando não. Não posso mais ficar falando não. Eu posso ressignificar uma frase de maneira que eu não utilize o não. Eu não vá bloquear essa criança, trazendo para ela as minhas crenças de limite, instalando essas crenças de limite na cabeça dela. Então, Robson, tem diversas possibilidades. Começa a experimentar qual que é a mais certa. Aquela que vai dar certo no teu padrão familiar. O meu padrão familiar é um, o Marcelo é outro, e das pessoas que estão aqui são outros. Então, você vai fazendo os seus testes e acertando como essas coisas vão dar certo. Aqui no Mato Grosso é bastante quente. Esses dias a gente sentou fora de casa e começou com uma tereré. Eu lembro quando não tinha televisão, geralmente as famílias faziam uma roda, né, quando era na zona rural, faziam uma roda, tocavam viola, contavam uns causos. Muitas vezes os adultos, para botar medo na criança, começavam a falar de assombração, de fantasma, e as crianças se pelavam de medo. E aí elas ficavam na roda porque elas não tinham coragem de ir para o quarto. Né? Você pode resgatar essas coisas. Uma coisa que eu fiz aqui em casa, eu comprei jogos que façam interação com a família, tipo War, Banco Imobiliário. Aqui a gente joga um negócio chamado Bozó, que eu não sei se vocês sabem o que é Bozó. Então, essas atividades você pode trazer para dentro da sua rotina. Cheguei cansado, estou cansado, etc. Mas se você não começar a dar atenção para o seu filho, gastar esse tempo nesse momento, mais cedo ou mais tarde você vai ter que dar outro tipo de atenção. O seu filho pode desviar a rota e aí você vai obrigatoriamente ter que gastar tempo com isso. Então, se eu posso fazer agora para que essa criança se torne um adulto melhor, eu tenho que fazer. Tem que esperar. Né, Marcelo? O pessoal manda pergunta aí. Tá aí o Marcelo aqui fazendo bate-bola. Eu estou tomando água direto. É isso, olha, a rotina do adulto hoje, ela é muito complicada, né? Então, para quem tem filho,
Às vezes, quando você chega em casa, tal, seu filho vai pedir atenção. E você tem um monte de coisa para resolver ainda quando você chega em casa, né? Você tem casa para arrumar, você tem comida para fazer. Aí como é que você como é que você distrai o teu filho? Você dá um celular, um tablet na mão dele, e você bota ele na frente da televisão. Ele vai acalmar, ele vai ficar quieto, né? Mas isso é consequência de várias coisas, inclusive da nossa rotina, da nossa cultura hoje. E realmente a gente precisa tomar consciência e quebrar isso, porque o adulto que essa criança vai se tornar é a responsabilidade daquilo que ela viveu, das experiências que ela teve como criança, né? E hoje, infelizmente, a gente vê essa grande quantidade de pessoas adultas passando por dificuldades, por bloqueios, por depressão, e isso tudo foi gerado lá atrás. Então, é achar meios de não dizer não, mas oferecendo outras opções, mostrando para a criança que não é só aquilo, que ela tem outras coisas para fazer, que ela tem outras coisas que podem ser tão interessantes quanto, tão agradáveis quanto. Isso acaba virando um hábito, né? A mente da criança, ela já assimila a questão da repetição e se tornar hábito. Então, se ela fizer uma, duas, três, se ela trocar a televisão por brinquedos uma, duas, três vezes, quando você vê, virou um hábito, ela não vai ligar mais para a televisão. Então, realmente, é trabalhar em cima do hábito, né? Ressignificar o hábito da criança. Ele fez mais alguma outra pergunta aqui, Eli? Vamos dar uma olhada? Ele está dizendo se ele pode complicar o debate. Falei que ele deve, não que ele pode. Por favor. O Robson, você que mora em Goiás, né, no interior de Goiás, se não me engano, você já leu o livro Mais Esperto que o Diabo? Só responde aqui. Você já leu, ouviu o audiobook, coisa do tipo. Fala para mim aqui. Pode mandar a tua pergunta. Só fez o comentário. Você é professor em sala de aula infantil com crianças que não são seus filhos. Mas segue aí. São Paulo. Tá bom. Então, eu achei que você fosse uma outra pessoa. Então, Talvez sua aí família... não sendo seus filhos, vira um papel um pouco mais complicado, né? Porque Aumenta a responsabilidade. as pessoas que estão mais perto dessa criança são os pais. Então, parte de uma conscientização dos pais primeiro, para que elas ajam dessa forma em casa. Você, como professor, você não vai estar o tempo inteiro com essas crianças. Você não vai ser a grande parte influenciadora na vida delas. Você vai ter uma grande contribuição na influência. Mas os grandes influenciadores da vida da criança, positivo ou negativamente, vão ser os pais. Então, se os pais não tomarem essa consciência da responsabilidade enorme que eles têm sobre a vida dessa criança, não adianta você se esforçar ao máximo que for. Você vai contribuir sim, mas a responsabilidade não está em você. Ô, Robson, então deixa eu te falar uma coisa, complementando o que o Marcelo disse. Os, os responsáveis pelos bloqueios. O debate seria, a princípio, ative sua imaginação. O debate, a conversa que acabou direcionando para as crianças, porque se eu não cuidar disso na infância, eu vou ter um adulto comprometido, com problema de imaginação. Mas ela fez aqui uma fala de alguém que ele assistiu esses dias como coach. Então, Robson, é o seguinte, quem são os maiores bloqueadores? São os pais. Quando eu digo os pais, às vezes uma criança está sendo criada com avô, com a avó, com a tia, coisa do tipo. Então você entende de forma genérica o que eu estou dizendo. São os criadores, isso, são responsáveis pela educação direta da criança. E os professores. Então, os professores, eles têm um papel muitíssimo importante na questão dos bloqueios emocionais. Às vezes você faz um ato tão impensado, tão bobo, gerou uma frustração tão grande na criança e gerou um bloqueio. Eu falei numa live aqui, a minha esposa, por exemplo, ela hoje é formada em farmácia, mas antes de formar em farmácia, ela tinha passado por 4 faculdades, ou administração ou contabilidade. E toda vez que chegava no momento de ir à frente para apresentar um trabalho no primeiro semestre, segundo semestre máximo, ela vazava fora do curso. Ela desistia do curso. Então ela tinha um bloqueio, um trauma, que foi adquirido como na infância.
E se você começar a investigar por que isso aconteceu, você vai acabar... Então, isso é um efeito. Você vai fazendo um retorno às origens disso, você vai acabar encontrando que esse bloqueio ele tem origem ou nos pais ou nos professores. E como eu sou professor, não estou em sala de aula há uns dias, e eu acabei sendo também professor dela, eu trabalhei isso na mente dela. Ela não precisava ter esse medo. Sabe o que aconteceu? Acabou sendo a melhor turma do curso. Foi laureada com o prêmio de melhor aluno do curso. Então, saiu de uma situação extremamente negativa, porque não consegui fazer exposição de trabalho ou de pensamento, coisa do tipo, falar em público, e quebrou isso e se tornou a melhor aluna do curso. Sendo mãe, com filho pequeno, etc. Não vamos entrar nesse mérito. Então, você, como professor, se você for pesquisar alguns casos de desbloqueios, você vai ver que a pessoa ela vai citar, mas aconteceu isso um dia na sala de aula e isso aí acabou me causando um bloqueio. E eu tenho certeza que a maioria desses fatos, ele não teve intenção de ser feito assim. Mas que para você algo que parece ser natural, comum, no seu nível de maturidade e compreensão, para uma criança é visto de uma outra maneira. Então, o teu papel como professor é um papel extremamente importante na condução desse aluno. Eu não sei se você assistiu a live semana passada, acho que na sexta-feira, quando nós falamos o exemplo do marshmallow. Se você assistiu, dá um feedback para mim. Se não assistiu, avisa também. Foi um professor de uma universidade americana que fundamentou o teste, mas o cara que ganhou notoriedade, ali a gente já, encerrando aqui, a gente fala essa questão sobre. O cara que ganhou notoriedade com esse experimento do marshmallow chama Joaquim de Posada. Se você depois terminar na live aqui mandando um direct, eu te mando um link para você ver o experimento. Então, ele tem um experimento gravado, é super bacana. Se você assistir o vídeo, a palestra dele no TED, isso virou livro, ele tem 2 livros, eu consegui achar os 2 livros. Ele fala que não coma marshmallow, porque o experimento foi feito com marshmallow, e outro que ele fala do motorista. Mas vamos lá. O que é o experimento marshmallow? Chegou lá numa classe de crianças, 4, 5, 6, 7, 8, até 9 anos de idade, no máximo, foi a sala de crianças, e deram marshmallow para essas crianças na sala de aula. E disseram para elas o seguinte: eu vou te dar um marshmallow, e você não pode comer o marshmallow. Daqui 15 minutos eu vou voltar aqui. Quem não comer o marshmallow em 15 minutos vai ganhar outro marshmallow como recompensa. E aí, o cérebro ele precisa de recompensa. Nesse processo de ativação, nós temos que ter recompensa. Se eu executar essa tarefa, o que eu vou ganhar? Você tem que fazer isso. Vou comprar uma Ferrari para mim. Não sei se a sua renda permite isso. Ela tem que ser realista dentro do seu contexto. E aí entregou os marshmallows para as crianças e saiu da sala de aula. E eles filmaram. Você acha o bico de dar risada no comportamento dessas crianças. É muito hilário, é muito hilário. E aí, algumas crianças não comeram marshmallow. As crianças que não comeram o marshmallow, elas manteram o foco e não sucumbiram à tentação do marshmallow, todas essas crianças se tornaram adultos bem-sucedidos. Incrível, incrível. Depois você me manda um direct aqui que eu te mando o link e se você digitar esse experimento marshmallow, você vai encontrar o professor da Universidade Americana que desenvolveu esse teste. E é um teste muito simples e bacana. Você, como professor, se você dá aula para a 4ª série, você vai ter crianças mais ou menos nessa faixa. Então, você pode fazer esse experimento e ver qual é o comportamento das crianças. Quando você estiver de recesso ainda, combina isso com a diretoria da escola, faz. Depois guarda quem são essas crianças, você vai ver que essas crianças serão adultos bem-sucedidos naquilo que elas se proporem a fazer. Marcelo, tem a pergunta da Ali aqui, pode complementar, senão a gente tem que responder a pergunta da Ali, porque eu não consigo saber da minha identidade.
Só para complementar aí, Robson, outra questão também, como professor, é deixar bem claro para as crianças a questão de igualdade. Não no sentido de que você trate elas com desigualdade, mas, por exemplo, uma criança que às vezes tem que apresentar um trabalho na frente da sala, tem que falar, responder uma chamada oral, algo do tipo. Às vezes ela tem algum problema de dicção, ela não fala bem, ou ela é introvertida, e os outros colegas acabam tirando sarro dessa criança. Então, você, como professor, você conduzindo a sala, você precisa, de alguma maneira, colocar essa criança em situação de igualdade com o restante da sala. Porque a brincadeira dos colegas pode causar um bloqueio nela na vida adulta. Sempre que ela for, por exemplo, imagine um profissional que tem que conduzir reuniões ou fazer apresentações. Sempre que ele for fazer isso, ele vai remeter essa cena de apresentar um trabalho, de fazer uma chamada oral, e os colegas tiraram sarro. E ele vai travar, ele não vai conseguir, ele não vai desempenhar bem esse papel. Então, acho que o teu papel muito importante como professor é realmente deixar claro para todas elas a questão de igualdade. Todas elas têm os mesmos direitos, as mesmas capacidades, e todas elas podem produzir da mesma maneira, para que isso não gere um bloqueio futuro numa criança que foi vítima de, hoje, o que a gente chama de bullying, né? Na nossa época não tinha isso, mas hoje isso é muito caracterizado como bullying. Então, acho que o papel como líder aí é liderar a sala dessa maneira, criar esse ambiente que a criança se sinta confortável e tenha uma visão de igualdade com os outros colegas. Bacana. E aí tem a pergunta da Li, que fala da questão da ativação da identidade. Você quer falar sobre isso, Marcelo? Então, provavelmente você não encontrou ainda algo que te cause descontentamento, te cause indignação. Tudo aquilo que causa indignação em nós vai apontar para a nossa identidade, vai apontar para a nossa identidade, para o nosso propósito. Então, você precisa identificar na tua vida o que te causa indignação, o que te causa descontentamento, o que te tira da paz, da zona de conforto. Você descobrir isso, com certeza vai ter uma seta muito direta apontando para a tua identidade e propósito. Isso a gente discutiu numa live semana passada também, até compartilhei uma palestra do pastor Lucinho que eu vi, que ficou muito claro para mim. Tá? E é um bom jeito de você ativar e descobrir qual a sua identidade. Tá? Tenta mapear isso, enxergar isso de alguma forma e depois compartilha o resultado com a gente. Manda mensagem para mim, manda mensagem para o Hélio e compartilha conosco aí que você está desenvolvendo. Se você tiver alguma dificuldade também pode chamar a gente, mas a minha dica é olhar para a tua indignação, para aquilo que te causa indignação. Isso vai apontar diretamente para a tua identidade. Deixa eu fazer um complemento no que o Marcelo falou. Bacana, fica gostosa de conduzir a live quando as pessoas vão perguntando e a gente vai debatendo o assunto. Só para não perder a oportunidade, a live ela fica gravada 24 horas no canal do YouTube. O que a gente debateu aqui, se tiver alguma coisa que você queira em particular perguntar, manda mensagem direct para mim, para o Marcelo, para os dois, ou para um, ou para o outro, que está tudo certo, tá? A gente está dividindo o pouco que a gente conhece, a gente está dividindo com vocês. E as lives também vão lá para o canal do YouTube, o canal que eu tenho, que é Hélio Clementino. Se você entrar no meu Instagram, tem lá na bio um link, que é do Linktree, que tem o link do canal do YouTube. Então você vai achar as lives lá também. Na sexta-feira, Li, nós conversamos, eu não sei se você tem assistido as lives todos os dias, mas teve uma live, que eu acredito que foi a live do autogoverno, que nós falamos sobre o ser, fazer e ter. E há hoje uma inversão em que as pessoas querem ter sem antes ter feito e sem antes ser. O Robson aqui, por exemplo, ele é professor. O Robson, para ser professor, ele teve que estudar. Então, para que o Robson seja reconhecido como professor, ele teve que ativar o ser, certo? A ativação do ser, ela ativa a sua identidade. Então, o Marcelo é coach, porque ele fez seus investimentos, então ele ativou o ser, ele é coach. O Hélio é formado em economia,
eu sou um economista, eu ativei o meu ser. Então, eu posso ser chamado de economista, porque eu ativei o meu ser. E depois tem a questão do fazer. Adianta ser e não fazer? Muitas pessoas fazem suas faculdades, guardam seus diplomas na gaveta e elas não vão fazer o exercício da função. Ela é, mas ela não exerce. Então, ela não faz o fazer, o que a gente está comentando aqui. Consequência disso, por exemplo, Marcelo estudou, ele é coach, ele faz palestras e ele tem um reconhecimento por ser coach. Nesta pirâmide do ser, fazer e ter, o Marcelo está com a pirâmide ativada. Paralelo a isso, o ser, como eu comentei ainda há pouco, ele ativa a sua identidade. Então, Marcelo, numa live, a gente comentou essa questão da indignação, que é uma das formas. Nós citamos vários exemplos naquela live, como surgiu Nubank, Spotify e outras empresas aí. A partir de uma indignação surgiu um grande negócio. Porque tanto uma pessoa quanto uma empresa, ela existe para resolver problemas. Então, se eu estou resolvendo problemas de alguém, como profissional ou como empresa, eu ativo algo. Essa questão da indignação que o Marcelo comentou. Então, ser ativa a identidade. Tem diversas ferramentas que a gente vem conhecendo durante o curso para ativar o ser. Ao fazer, eu demonstro que eu tenho capacidade para fazer. Então, só faz quem tem capacidade. Já teve aulas aqui, por exemplo, a primeira aula, que é Esqueça o Seu Ordinário e Investir, nós comentamos isso. Basicamente, todas as aulas têm a questão da tarefa. Você tem que fazer. Caso contrário, você nunca vai ser bom em nada. E o ter, muitas pessoas têm problema de auto-merecimento. Elas entendem, nessa pirâmide, que elas não têm o direito ou não merecem ter algo. Você vê, às vezes conversando com pessoas, você vê que é uma pessoa com puta do potencial. Pastor Adriano, um abraço, meu amigo. Você chegou no finalzinho da live. Mas eu vou marcar uma live com você. O pastor Adriano é um amigo. Nós fomos secretários aqui na prefeitura e hoje o pastor Adriano, ele dirige uma igreja em Brasília. É um amigo, uma pessoa que eu tenho assim, bastante carinho. Ele é um mineiro passeando por aí. Então, fechando o raciocínio, a questão do merecimento. Então, você vê pessoas com puta conhecimento, uma puta de uma capacidade, e em algum momento da vida dela, alguém diz para ela que ela não merecia ter aquilo. Talvez por ter vivido um contexto de escassez muito grande dentro do lar. Então, não parece justo na mente dela, por exemplo, ela pode estar ganhando bem, ela pode ter recursos financeiros para isso, ter desejo de fazer alguma coisa, e lá no subconsciente dela ficam cri, dizendo para ela que ela não merece ter aquilo. Ah, você não merece comprar esse carro, porque esse carro é muito para você. Você não merece comprar esse relógio, porque esse relógio é muito para você. Porque alguma dessas fases, ou os pais, como a gente comentou, ou os professores, instalaram isso na cabeça da criança. Então, nessa pirâmide do ser, fazer e ter, quando eu descubro o meu ser, o meu propósito, tem uma live que a gente fez que falou só de propósito e identidade, mas foi uma live um pouco diferente. Nós participamos com a Cris, ela também está lá no canal do YouTube, ela fala de PNL, Marcela é conhecedora de PNL, e ela fala de propósito e identidade. É só buscar lá no canal, você consegue assistir. Então, se você tem isso muito bem definido, o ser, o fazer e o ter, você vai tocar o terror e tudo vai dar certo. Fala aí, Marcela, a gente tem 1 minuto de live aproximadamente. Você falou algo muito legal sobre a escassez, né? Quando a gente tem essa crença de escassez, por mais que a gente tenha sucesso, por mais que a gente ganhe bem, seja bem remunerado e receba bem para aquilo que nós fazemos, cara, é incrível como parece que o dinheiro vem e vai. Tudo que a gente recebe, nada fica. Tudo vai com uma naturalidade tão grande como chegou. Porque nós não nos achamos merecedores daquilo. E algo muito importante com a questão de identidade é você transbordar aquilo que você tem. O transbordar aquilo que você tem, ele vai te apontar para a sua identidade também. Né? Não reconhecimento. O Instagram já avisou que eu tenho 20 segundos para acabar a live.
Joia. Nós teríamos mais uma hora debatendo o assunto aqui com tranquilidade. A live vai ficar gravada no YouTube, gravada 24 horas no Instagram, e eu subo no YouTube até amanhã. Você pode acessar para poder assistir ela com carinho.